É bem bacana esse evento que a gente está fazendo aqui, que se chama Criar Jogos é o Futuro. É um evento totalmente inclusivo e social, tá? A gente aqui está trabalhando bastante essa parte de desenvolvimento dos jovens, usando muito da tecnologia e do gamer para isso. Estou aqui com dois homens que vão falar para a gente um pouco sobre o que é o RPG, onde nasceu, quando começou, como foi essa trajetória deles nesse movimento também do gamer, né, que é o RPG, como que se narra, né, quem está apto a fazer isso. A gente está trazendo aqui em vários painéis essas temáticas, né, envolvendo tecnologia e gamer também. E como que as pessoas elas estão aptas a trabalharem com isso, porque o gamer e a tecnologia, é importante comentar e falar sempre aqui, está trazendo dinheiro, pessoal. Não é só uma brincadeira, tá? É uma profissão, onde todos ali estão ganhando dinheiro. E aí você pensa num Neymar da vida, você como gamer também pode ganhar dinheiro, inclusive como o Neymar, tá? Então, meninos, se apresentem aqui, quem vocês são, né? E como que iniciou essa parte do RPG com vocês, que eu também estou curiosa para saber. Salve, salve, galera de São Gonçalo! Estamos aqui, Cultura Milanesa, Rômulo Barão, Cultura Milanesa. E é muito orgulho poder falar aqui para a minha cidade, onde eu nasci, eu cresci, sobre os projetos que a gente está fazendo aqui para a gente e para o Brasil, né? Agradecer a Thaís aí pelo convite, poder estar aqui conversando com vocês. A Thaís aí, a Futuron, a Burburinho Cultural, que estão fazendo esse evento tão importante para que vocês possam conhecer o que há de bom aqui na cidade, no termo de cultura, no termo de geração de oportunidade. Eu sou, bom, como eu falei, eu sou Rômulo Barão, sou formado em administração, sou fundador do Cultura Milanesa, que é um portal de cultura brasileira. Então ele é cultura milanesa porque é a cultura servida de uma forma saborosa. Então você pega a cultura do nosso país, que está com produções incríveis no audiovisual, no cinema, na literatura, nos quadrinhos, no RPG, e fazer com que isso tenha voz e chegue até vocês, né? A publicidade é um serviço caro de entrega, então, como ele é muito caro, muitas vezes essas iniciativas são maravilhosas, produzem muita qualidade, mas ao mesmo tempo elas não têm a publicidade para que fique estourando lá toda hora na rede social. Então é importante que a gente crie a comunidade, que a gente faça o consumo desses produtos, né? E aí eu posso citar aqui várias obras que a gente tem que estão extrapolando o Brasil aí, as fronteiras do Brasil, como por exemplo Cidade Invisível, você tem aí Bom Dia Verônica no policial, Impuros, Dom, né? Então só no policial a gente está voando com várias obras. Cidade Invisível, que leva o nosso folclore brasileiro para uma investigação policial, né? E aqui hoje a gente vai falar de games e RPG, e não é diferente nessas áreas, né? A gente tem muita produção boa, muita coisa boa acontecendo no RPG, e eu tenho a honra de estar aqui do lado do meu amigo Matheus Barcelos aqui, da Escola de Mestres, e juntos nós fazemos vários eventos aí sociais nas escolas públicas de São Gonçalo, inclusive, para que a gente possa usar o RPG como uma ferramenta de fruição literária, de formação de novos narradores, para que as pessoas tenham gosto pela literatura por prazer. E é isso, né? Pelo prazer a gente pega essa criançada e faz com que eles leiam mais, produzam mais e narrem mais, né? Então é um prazer estar aqui do lado do Matheus, da Thaís, e vamos embora. Fala galera, prazer, me chamo Matheus Barcelos, eu sou líder de projetos da Escola de Mestres. Atualmente a Escola de Mestres é uma iniciativa onde nós levamos RPG para a escola, né? Então a gente tem ali como base o Colégio Estadual Nilo Peçanha, que fica na Praça Zé Garoto, e o nosso objetivo é formar novos narradores. Basicamente, a gente dá aula toda semana para a galera sobre criação de jogos, sobre construção de personagem, e através disso, né, a gente leva ali um incentivo para que o jovem tanto produza, né, seus próprios materiais, seus próprios games, seus próprios livros, tanto quanto ele tem a oportunidade, por exemplo, de se adaptar e gostar, né, de jogos, porque a grande maioria, né, das matérias utiliza, né, muito do recurso que o RPG. O RPG tem matemática, o RPG tem biologia, ele tem a geografia, história faz parte do RPG e literatura também bebe muito ali. E não bastando isso, a iniciativa, né, da Escola de Mestres, ela também tem um RPG Connect, que nada mais é do que um evento onde a gente leva, por exemplo, o RPG para a cultura local, com a ideia de conectar esse público.
Então, antes, por exemplo, pessoas que estavam há 10 anos, 15 anos sem jogar, agora tem a oportunidade de um evento sentar, jogar e ter novamente essa experiência. Até mesmo há pouco tempo, né, no último evento, a gente teve a honra de receber um rapaz que não jogava há 12 anos e ele levou o filho. Então, olha que maneiro, né? 12 anos que ele não joga e teve a oportunidade de retornar ao hobby por conta da iniciativa do Connect, que é se conectar. Então, essa frente vem acontecendo bem forte, nós já fizemos aí 4 eventos. Temos agora a construção muito bela do nosso Discord, onde as pessoas podem se conhecer pessoalmente e podem se conectar e jogar online. Então, hoje o nosso trabalho ele é literalmente o foco em RPG e vai ser uma honra poder falar um pouco e explicar para vocês aí sobre o assunto. Nossa, que bacana. Eu tenho algumas dúvidas aqui, então vou começar, né? Como que se joga RPG, cara? Como que se joga RPG? Tem essa dúvida aí. Eu acho que essa dúvida é uma dúvida de muitos, né? O que é RPG, né? O que afinal é RPG? RPG é aquela terapia para coluna, que tem a terapia para coluna do RPG, né? Que a galera faz nas clínicas. Na verdade, você tem um RPG que é essa terapia para coluna, mas você tem o Role Play Game, que é o quê? É o jogo de interpretação de papéis. Se você for traduzir no literal, é o jogo de interpretação de papéis. E como é que funciona isso? Existem estudos, existem doutorados, né, várias teses de como o RPG, nessa interpretação de papéis que você faz ali com seus amigos, você faz através de um livro escrito para você poder jogar um tempo bacana de jogo, como isso influencia o cara a ler. Mas dando um passo para trás, não vamos falar de tese de doutorado, não vamos dar aula nem palestra aqui nesse sentido, vou falar só o seguinte: você se senta numa roda com seus amigos e aí vocês têm um narrador, que é a pessoa que sabe o que vai acontecer, ele é o videogame, né, vamos dizer assim, e aí esse videogame que sabe o que vai acontecer, ele usa livros como esse aqui, ó. Eu trouxe esse livro bem castigado aqui, porque ele é da minha infância e adolescência, né? Raríssimo. Então, esse raríssimo. Aqui, raríssimo, tá bem mastigadinho, porque a gente sentava no meio fio ali da Covanca, ali mora em Neves, né, em São Gonçalo, a gente sentava ali no meio fio da rua e jogava RPG, que era com um livro, folha de papel, rolava os dados ali para decidir certas coisas que aconteciam no jogo, que a gente vai falar disso daqui a pouco, e ali a gente se divertia por horas, cara. A gente pegava a mora no pé, pegava a carambola, a gente saía, quando ficou mais velho eu ia pro Castelo das Pedras, que eram os pontes ali, o Capones. Cultura. E ao mesmo tempo jogava RPG, então isso começa com um livro, isso começa com a literatura, galera. Por quê? Um maluco veio de uma Bienal qualquer, do livro, assim, a Bienal do livro aconteceu, o maluco trouxe um livro desse aqui pra gente, ó. Cara, isso aqui é um livro que fala que tem um jogo aqui dentro, você vai olhar as regras do jogo aqui, você vai definir, criar personagens, você vai interpretar personagens. Eu achei muito louco. Eu falei, mano, vamos jogar bola, vamos fazer outra coisa. Não, mas me convenceram, e aí quando eu sentei lá e eu joguei, eu me apaixonei, porque a gente, em algumas ocasiões, a gente virou noite jogando RPG. Porque depois você senta à mesa, que esse narrador fala pra você, ó, nós vamos jogar em um mundo que é cyberpunk. Esse mundo já existe, ele é um futuro que não deu certo, e ele começa a te contar como é que é o mundo. E ele fala assim, ó, pra você jogar RPG, eu tenho essa lista de personagens que você tem que interpretar. E aí ele vai falar assim, ó, você tem aqui um cara que tinha uma loja de peças, mas que não deu certo, e é uma gangue local tá lutando contra ele. Opa, já tem o meu personagem. E aí você começa a olhar as regras do jogo, que aí você vai olhar força, destreza, inteligência e tal, pra você montar o seu personagem. Se ele tem muita força bruta, muito provavelmente ele vai ter pouca inteligência, porque o seu personagem ele tem que ser incompleto, porque o seu amigo da mesa tem que te completar. Então o RPG ele ainda faz isso. Ele faz com que as pessoas trabalhem em grupo em prol de uma causa, para que você possa resolver o jogo. Então eu não posso ser forte, inteligente, sagaz, diplomata, lutador. Não, eu tenho que ser um cara, ou eu sou lutador, ou eu sou diplomata ali naquele sentido, porque um amigo meu tem que ser o diplomata, mas eu tenho que protegê-lo com força bruta. Então o jogo é pensado assim para que você, naquelas horas ali de jogo, o narrador vai colocando. Imagine que São Gonçalo está em 2090. E aí você tem falta de água na cidade, porque essa água está localizada na mão de um grupo criminoso que você tem que pagar imposto lá para conseguir água. Ou seja, o futuro foi para um lado, né, ruim. Isso é o cyberpunk, né? Geralmente o futuro que não deu certo, né? E aí você lidera uma equipe de jovens que querem trazer a água de volta à cidade. E aí você está com um problema na mão. Você e seu grupo
vou começar a destrinchar esse problema. Ah, com quem a gente tem que falar? Vai ter confronto? Vai ser diplomacia? E aí você começa a jogar. Quando você se vê numa situação de desafio, acho que o Matheus vai falar disso melhor do que eu, você tem que resolver com a tua ficha. Então, por exemplo, um cara vem falar com você, o que você está fazendo aqui? Aí você fala, não, eu vou tentar negociar com esse cara, eu não quero brigar com ele. Eu vou usar a minha diplomacia, que eu coloquei na minha ficha, vou interpretar, não, eu gostaria de negociar de uma forma pacífica, essa entrega de água e tal, e aí você rola os dados. Por quê? O dado é o elemento do acaso, ele é o elemento do diferente que pode acontecer na mesa de RPG. A sua característica de diplomacia é 3, mas o dado vai dar 6 ou vai dar 1. Você vai acertar ou vai errar de forma horrível. Se você errar de forma horrível, você vai ter que interpretar o seu personagem errando tudo naquela diplomacia ali e causando um outro problema para o grupo, né? Então, o que é RPG é isso, é um jogo de interpretação de papéis. Olha, achei super interessante, porque você falou que você pode ser um herói, né? Mas você não pode ter todas as forças. E isso casa muito com a vida real. Nós somos heróis ali da nossa vida, mas a gente não tem todas as forças. Ou seja, eu posso ser muito habilidosa para um lado, mas para outro não. E tá tudo bem. Então faz a gente entender, né, e aí nesse cenário de jogo, a vida que a gente leva mesmo no dia a dia. E que é super importante. Então fala muito sobre inteligência emocional também. Saber a nossa força, fraqueza. Eu adorei mesmo. Eu não conhecia muito como que se jogava o RPG. Então, saber que ele tem essa sinergia com a nossa vida, nosso desenvolvimento, faz muito sentido agora estar sempre dentro de escolas, porque eu já tinha visto isso também, né? Então, como que é feito isso dentro das escolas? Como que você introduz esses temas lá, conversam sobre isso? Como que é feito? Então, como funciona o nosso trabalho na escola, né? Como o Rômulo disse, o RPG... ele passa pelo processo de criação de histórias, mas ele tem ali a figura do mestre, o narrador de jogo, que é o camarada que vai simplesmente contar tudo o que está acontecendo. Então, as pessoas aqui elas estão observando a gente no meio de uma praça, cercado, né, por um objeto que protege a gente, tem caixas de som, tem uma treliça aqui atrás, tem 2 pessoas sentadas, uma pessoa fazendo libras. O mestre vai trazer toda essa característica de narrar o ambiente, o cenário, para que o player, né, o jogador, consiga ver com clareza o que está acontecendo. E através disso, né, você tem ali os jogadores que vão interferir como o nosso mundo no meio daquele ambiente. Então, como que a gente leva isso para a escola, né? Primeiro, é uma atividade extracurricular. Então, assim como teatro, assim como música, assim como o clube de leitura, o RPG ele é uma ferramenta onde, de maneira opcional, o aluno escolhe estar ali. E uma vez por semana a gente faz atividade onde nós conversamos sobre técnicas de narrativa, falamos sobre construção de cenários, falamos sobre jogos. Eles, né, como consequência disso, trabalho de casa, eles vão, de maneira espontânea, procurar um material. Se nós estamos falando, por exemplo, sobre um jogo que se passa na Grécia, na mitologia grega, é fato de que, por exemplo, o aluno vai ver Fúria de Titãs, que ele vai procurar, por exemplo, assistir uma animação do Hércules. E é algo que vai trazer cultura espontaneamente, sem forçar. Se nós, por exemplo, estamos jogando um game que passa num sistema medieval, sabe, raiz, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, ele vai ler narrativas que sejam parecidas com aquilo e vai se adaptar àquilo. Então, hoje, né, o nosso objetivo é formar novos narradores, que é, de fato, jogadores que não só jogam, mas que jogam para 5 pessoas, para 6 pessoas, que vão se reunir na mesa ali e se encontrar. E tem uma construção que é muito bacana, que o RPG, por ele trabalhar um sentido de vida, ele vai trabalhar ali no jovem a responsabilidade, de uma maneira muito grande. Por quê? Porque ele entende que, criando um personagem, ele tem uma ficha. Essa ficha, como cada um de nós que estamos aqui sentados, estamos aqui jantando, almoçando, né? Nós somos fortes, como o Rômulo disse, ou às vezes nós somos rápidos demais. Às vezes tem aquele amigo que não fica nunca doente, que é o camarada que tem uma constituição alta. Tem um amigo que é super carismático, que ele consegue desenrolar, que ele é o cara que está ali. Tem um amigo que é inteligente. Então você vai construir o escopo do seu personagem baseado nisso, primeiro ponto. Segundo que
você tem rolagens, né? Você tem dados que você vai utilizar no jogo. Para que são os dados? Você tem muito do acaso, que o Rômulo falou, mas aí dentro da escola a gente vai beirar um pouco da matemática, que vai mexer um pouco com probabilidade. Então, se você tem, por exemplo, um D20, que é um dado de 20 faces, e você, de repente, quer atacar, né, um monstro, quanto que custa para atacar um monstro? É 17 no dado de 20 faces? Então, você tem que rolar o dado, e em cima disso, você tirar 17 mais para bater. Tem uma probabilidade onde o aluno vai ter que fazer matemática na hora, ele vai mergulhar na história para entender mais ainda da história daquele monstro, entendeu? Então, é literalmente você trabalhar com um sistema gamificado para a aprendizagem do aluno. Hoje a gente utiliza assim na escola. Nossa, que bacana. E falando um pouquinho de profissões, né? O RPG hoje, os atletas, né? Vou chamar assim, que jogam ali, eles têm uma remuneração, como que fica isso, as pessoas que narram, quem são as empresas que ficam de olho em atletas de RPG, como que está esse mercado, né, de gamer? Então, o RPG, ele é um ambiente de jogo totalmente colaborativo. Então, desde o princípio não existe vencedor e nem perdedor. Existem possibilidades de conquista. Então, se você está jogando uma história e acontece do seu personagem perder, desmaiar ou acontecer algo assim, você vai criar outro personagem e a vida segue. Então, não existem atletas profissionais no jogo, no hobby. Existem narradores, existem pessoas que trabalham com narrativas profissionais. Tem, por exemplo, a própria editora New Order tem um clube de narradores profissionais, onde, por exemplo, vamos falar que você não tem um grupo, mas você pode contratar um mestre, uma pessoa especializada para narrar para você. Mas hoje, por exemplo, as maiores fontes, né, de ganho dentro do cenário é na própria produção de jogos, porque, imagine, vamos imaginar. Nós estamos falando de um cenário, nós estamos falando de um jogo onde você não tem um processo grande de construção em software. Você constrói de maneira simples. Então, por exemplo, com licença, vou levantar só um momentinho. Cultura maker, né? Criação com a mão. Esse daqui é um marcador de páginas nosso. E todo evento que a gente faz, nós damos esse marcador de página aqui. Tá certo? Tá. Que tá aqui RPG Connect. Então, o que o pessoal faz com esse marcador de páginas? Primeiro que tem o QR Code, que ele vai ter acesso, né, à comunidade para ele jogar online. Segundo, que tem uma regra simples aqui. Então, o ambiente de jogo, ele é tão fluido que você pode rolar com uma simples folha de papel e dados, você faz todo o sistema de jogo. Então, é fácil, por exemplo, você chegar para um aluno e explicar para ele que o game dele pode ser real escrevendo. Então, o aluno ele já vai naquela ânsia, já vai naquela vontade, eu quero produzir um game. Ele vai abrir o computador ou até no caderno, como eu fiz no passado. Quando eu estava na escola e eu fui escrever um game que hoje a gente joga, a gente está adaptando, né, para dar dentro da escola, que é o Garderion. Eu fiz em cartolina. Comprar cartolina grandona, lápis de colorir, hidrocor, e vamos pintar. Então, o cenário ele é muito mais de ganho financeiro sobre quem trabalha com o hobby, quem produz game, quem produz cultura e tudo mais, do que, de fato, atletas. Entende? Eu acho legal a gente pontuar também uma coisa interessante. Quando você trabalha com RPG na sua raiz e você desenvolve uma habilidade em grupo que é se comunicar, ativar a sua criatividade, e se você for aquele cara que é o louco por regra, né, porque tem isso também, no RPG você tem um cara que é louco pela história, pela contação de história, e você tem o cara que é louco da regra. Não, se você tem Constituição 12, você não pode fazer não sei o que da destreza tal, ou seja, ele ramifica para uma galera mais técnica que quer trabalhar com os mecanismos das regras de jogo, e ele ramifica com a galera que trabalha com isso aqui e isso aqui. Então, por exemplo, hoje eu sou escritor, né, tenho o meu suspense publicado, tenho aí 8 contos publicados em editoras pelo Brasil, e eu atribuo isso ao RPG. Por quê? Eu tinha que sentar numa mesa e por 6 horas eu tinha que contar uma história que não acabava.
Ou seja, imagina o que é você sentar numa mesa para contar uma história. Se eu sou o narrador, no caso, né? Eu era o narrador da mesa e eu tinha que contar uma história que durava 6 horas. E não era uma história que eu escrevia por 6 horas. Era uma história que os malucos que jogavam na mesa mudavam a história o tempo todo. Por quê? Quem está jogando não sabe o que é a história. Então, se o camarada quiser, por exemplo, você construiu lá no seu rascunho, você botou lá o rascunho e botou lá, pô, eu tenho aqui um forte... Fantasia, né? Vamos botar fantasia. Eu tenho aqui um forte élfico que vai ser habitado por um grande exército e tudo mais. E aí o camarada que está ali na mesa, ele fala assim, eu acho que a gente não vai nesse forte não, a gente vai no ferreiro. Cara, ele jogou completamente fora o escopo do que você pensou para a aventura. E aí você tem que ir pro ferreiro com ele, amigo. Ou seja, o improviso faz parte. Você, se é um cara tímido, você tem que se comunicar, porque você está numa mesa com um monte de gente que está ali contigo. Então você treina a tua comunicação, você treina teu improviso, a sua criatividade. Tem gente que fala pra mim lá no projeto, eu não vou conseguir jogar isso aí não, porque eu sou muito prático. O meu negócio é lavar a louça, é aspirar o chão. Eu falei, amigo, a criatividade é algo que você coloca para jogo. Você começa não tendo ideias, você começa meio travado, e daqui a pouco a sua cabeça sozinha vai começar a pensar sobre aquilo ali, cara. É um exercício. E é por isso que no Clube da Imaginação, que é um projeto que a gente faz nas escolas, inclusive a gente faz numa escola aqui do lado, que é a Romanda Gouveia Gonçalves, o CEP 052, a gente esbarra com as realidades diversas lá. Mas o que a gente coloca na mesa é o seguinte, o livro, não esse aqui, que esse aqui é meu particular e está mastigado, não vou fazer isso com os alunos. O livro fica em cima da mesa. Em momento nenhum a gente fala para ele, leia o livro. A gente cria o enredo, a gente cria o ambiente, a gente cria a imersão, e quando a gente menos espera, quem está pegando o livro? Os alunos. E isso é maravilhoso, porque fruição literária significa usufruir, significa consumir por prazer. Se a ideia do projeto é ser um complemento forte para a literatura, para a língua portuguesa, eu não posso chegar para o cara e falar assim, irmão, lê esse livro todo aí, depois vem aqui jogar. Eu coloco o livro sobre a mesa e eu crio o ambiente para que ele queira ler o livro, para que ele queira pegar o livro. Porque a partir do momento que a iniciativa foi dele, já está na corrente sanguínea, amigo, já era. Ou seja, ele já está pegando o hábito de manusear o livro. E ele vai pegar o livro para quê? Para poder criar o personagem dele, para poder conhecer um pouco do universo que o narrador está falando ali. Porque ele fala assim, pô, cara, eu não conheço nada desse universo que o cara está contando a história aqui. Deixa eu dar uma lida para eu me preparar melhor. Que aí eu não caio naquele buraco na esquina ali eu não vou para a montanha, que eu sei que tem um bando de criminosos lá, eu não vou sozinho para aquela montanha ali. Aí ele pega e ele lê. Então, as habilidades que são desenvolvidas lá, são habilidades que podem ser de base, mas esse cara que é mais técnico, que trabalha com o mecanismo das regras de jogo, e ele vai depois desenvolver jogos analógicos, esse cara vai estar na indústria de game, pô. Porque assim, o RPG, galera, ele é uma ferramenta que nasceu... Falar um pouquinho da história do RPG, pode? Claro, com certeza. A gente estava conversando aqui, nasceu na década de 70 ali, né, 80, nos tabuleiros de wargame, que eram tanto para uso militar de verdade, não sei se vocês lembram, nos filmes aparece de vez em quando um wargame lá, né? Até romano às vezes tinha isso, né? O cara empurrando aqueles bloquinhos, não, os legionários vão vir por aqui, aí ele empurra o bloquinho do legionário. Então assim, esses tabuleiros de wargame, que eram para estratégia militar ou diversão, que é aquele war que a gente joga em casa, que você tem a missão, eu nunca consegui ganhar a partida de war na minha vida, porque eu sempre me destruía o meu bonequinho todo, sempre dominava o meu continente, dominar a Ásia, nunca consegui dominar a Ásia. Esses tabuleiros de wargame, eles eram só jogos analógicos de estratégia. Mas aí como é que nasce o RPG? O RPG nasce quando você pega aquele peãozinho que você movia de um continente para o outro e ele vira o Juca. Quando aquele peão vira o Juca, você está dando um enredo para ele. Você está dando uma história para ele. Pô, mas o Juca, por que ele quer dominar a Ásia? Não, ele quer dominar a Ásia porque ele fazia parte de uma família que perdeu o seu status e aí ele tem que voltar para a Ásia para tentar recuperar o legado da sua família. O que era o peão que você ia jogar o dado ali e ele ia dominar a Ásia ou não, ele ganhou um enredo, ele ganhou um background. E aí nasce o RPG, interpretação de papéis, né? E aí você tem no Brasil, né? Você quer falar um pouquinho dessa parte aí? Você tem a parte dos Estados Unidos, que é onde você tem o Dungeons & Dragons, né? Inclusive saiu um filme agora recentemente, Dungeons & Dragons. Fomos no cinema assistir, levamos a galera, levamos a turma para assistir. E o Dungeons & Dragons é isso, é uma versão cinematográfica do RPG. Então olha onde o RPG vai. Ele vai para a criação de jogos, ele vai para uma adaptação de cinema. Pô, mas então o RPG é tudo. O RPG é igual a força de Star Wars, né? Ela nos rodeia, ela está em todo lugar. É um pouco, porque o RPG é a mecânica de criação de jogo e histórias.
e você cria histórias para tudo. Você cria histórias para literatura, você cria histórias para o cinema, você cria histórias para os games. Então, se você cria histórias para isso e tem mecânicas de jogo, mano, você vai dominar o mundo nesse sentido. Por quê? Imagina uma luta no cinema que envolve personagens com muitas características. Aquele personagem está lutando lá no cinema, ele solta magia, ele escala montanha, ele não sei o quê. Se você fizer uma ficha de personagem para cada personagem que está na tela do cinema, a sua luta ela é coreografada, você não deixa nenhum furo de roteiro, porque você não esquece nenhuma habilidade que o personagem possa ter. Então a gente tem conhecimento de gente que está no cinema, mas ele coloca as coreografias de cena em roteiro com base em RPG. Porque ali ele consegue coreografar as cenas com realismo, com turnos, né? Então isso é muito legal também. Você quer falar do RPG? Quero sim. No Brasil, né, o movimento começou ali em torno da década de 90. Inclusive, o autor do primeiro livro de RPG do Brasil, que é o Tagmar, é um grande parceiro nosso. Faz atividades aqui, tanto em São Gonçalo quanto no Rio, né, em Niterói. E dali, né, aconteceu um grande boom. Muitas pessoas jogaram na época, até que em torno ali dos anos, vamos falar que em 2010, 2000 e pouquinho, o RPG praticamente desapareceu, né? E aí a gente teve um retorno enorme, né, dentro da comunidade, que foi literalmente a galera que jogava naquela época voltou produzindo conteúdo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, vários autores e vários jogos que são pura produção nacional. E até mesmo dentro desse cenário nacional de jogos de RPG, o Brasil ele é referência e exporta os jogos daqui para o mundo. Vou dar só uma referência. Eu ia trazer o livro hoje, mas como amanhã a gente vai falar sobre cultura, né, brasileira dentro dos jogos, eu deixei para trazer esse livro amanhã. É um livro chamado A Bandeira do Elefante da Arara, que ele é um livro que foi escrito por um americano chamado Christopher. E olha a história. O cara trabalhava como gerente de operações da Ubisoft. Aí ele veio para o Brasil, se apaixonou pela cultura brasileira e fez um game de RPG, assim como Cidade Invisível, né, que a gente viu na Netflix, só que ele se baseia em Brasil Colônia. E ele, inclusive, vem com a data histórica do que rolou no Brasil de 1500 até 1700 e pouco, para você poder jogar toda a trama que acontecia no Brasil Colônia. Um americano veio para o Brasil, se apaixonou pela cultura, produziu o conteúdo não foi financiado no Brasil, ele jogou lá para fora, os americanos apoiaram o livro foi lançado, e o livro retornou para o Brasil como um baita sucesso. Inclusive, né, é um material que teve apoio e incentivo da cultura, e grande parte, né, desse material foi enviado para as escolas do Nordeste. O jogo ele é super simples, você só rola D6, que são aqueles dados básicos, né, que a gente vê em qualquer jogo de card, em qualquer jogo de tabuleiro. E não bastando isso, né, a cultura do RPG, né, dentro dessa parte de game, ela vai trazer um diferencial muito grande, que é a protagonização de si mesmo. E é algo que, no nosso dia a dia, a gente deixa de lado completamente. A gente acaba esquecendo que nós somos protagonistas da nossa vida. E, às vezes, a gente põe culpa em várias coisas em volta, por que eu não estou conseguindo, por que não está acontecendo. E no RPG passa senso de responsabilidade. Você consegue sim, se você levantar, né, e fazer. O RPG ele tem muito disso. E aí, até mesmo como tema da palestra, né, que é como jogar e como narrar jogos, né? Cara, eu vou falar de um exemplo que foi meu. Quando eu conheci o RPG, eu tinha 14 anos. E eu nunca tinha ouvido falar de RPG, tipo, nunca. Foi um convite, assim, que foi muito doido. Um amigo meu, chamado Alan, ele falou comigo, cara, tem um jogo incrível que eu vi o Sheldon jogar em Big Bang Theory. Ele rola uns dados, fala de feitiço, magia, lá. E aí eu, tá, mas e aí, onde que a gente vai conseguir? E não tinha, em lugar nenhum. Não tinha RPG. E a gente começou por uma busca incessante através de material, através de conteúdo, onde que a gente consegue livro. Até um dia que a gente esbarrou em um evento com um jogo chamado Old Dragon, que por sinal é nacional também. A maioria dos produtores são aqui do Rio de Janeiro. Conheci o jogo e aí começou a história com RPG. Basicamente a gente se reunia
5 vezes na semana. Adolescente, né? Não tinha trabalho, não tinha muita coisa, se reunia direto, jogava. Eu lembro que eu trabalhava na loja da minha mãe e era assim, de manhã que o movimento estava fraco ali no Boa Vista, a gente se reunia na loja, no canto da loja e vamos jogar. E de maneira simples. Imagina, uns garotos de 14 anos, 13 anos, tendo ânimo para pegar um livro, abrir, ler e jogar. E, cara, dentro desse processo foi, literalmente, a gente foi forçado a narrar. Não teve alguém que chegou pra gente e falou assim, assim que se narra, pega aí e faz. Não. Eu lembro que foi literalmente a gente pegando dados e contando histórias que a gente nem sabia o que tinha regra, o que não era. Eu quero bater. E como que bate? Rola o dado. A gente rolava o dado e não tinha critério se bateu ou não bateu. O mestre que virava pra gente e falava, não, bateu, não bateu. Baseado em quê? Em nada, né? Mas, como narrar RPG, né? Cara, é algo que vem de dentro. É algo que não tem como explicar muito bem, porque é quase uma vocação. Contar histórias, né? Acho que todo mundo é apaixonado em contar histórias da sua vida, principalmente aquelas histórias que te marcam. E quando você está ali, com vários amigos, contando uma história onde todos eles estão participando, num universo onde você esquece até onde você está, é uma das maiores ferramentas da narrativa. E, cara, é simples. Não precisa de livros tão grandes, elaborados. A gente tem aqui o material que a gente trouxe, que é literalmente um marcadorzinho de página, que você pode pegar esse material, botar no seu livro, ler e chegar em casa e jogar um game. E como jogar, né, é a maneira simples, mais fácil, você vai ser conduzido pela trama. Então não vai ter muito. Você senta na mesa, o mestre conta uma história, você fala o que você faz, o que você não faz, o que você quer, como quer. Não, você tem voz ali no meio e o jogo vai fluindo dessa forma. Nossa. Não, eu ia falar, Thaís, que aqui hoje na Praça de Alimentação no Shopping São Gonçalo, se você estiver na sua mesa aí comendo, olhar para o lado, talvez você veja alguém jogando RPG. Porque eu sei que a galera do Romanda Gouveia vem para cá direto para jogar RPG. Não sei se tem alguém aí hoje, mas estão aqui porque as escolas ficam aqui. E aqui é um bom lugar para jogar RPG, né? O cara senta aqui na mesa, bota o livrinho ali, começa a narrar. Então pode ser que tenha gente aqui do seu lado hoje jogando RPG. Então já não parece coisa de outro mundo, não. É só um livro, contação de história ali que eles estão jogando e se divertindo um pouco, né? É isso. Não, e se tiverem por aqui, dá um alô pra gente. Obviamente vai ser super bacana conhecê-los e também trazer essa experiência para vocês, de vocês, na verdade, em formato de vídeos, né? Eu adorei porque faz muita sinergia com a vida humana. E aí você falou um ponto bem importante, né? É só ser para jogar, é só estar ali para jogar. Isso fala muito de felicidade. Então, quando a gente é feliz fazendo alguma coisa, com certeza aquilo ali gera frutos. É diferente, tem uma movimentação diferenciada mesmo. E também outro ponto super importante que é protagonismo. Eu amo falar sobre protagonismo. A gente precisa ser protagonista da nossa vida. Não tem jeito, não tem quem faça. E aí, como que a gente é protagonista? Protagonismo não tem como você ensinar o outro a ser e nem imputar isso nele, porque é vontade. Fala muito de vontade, de ser. E a gente fala muito de sonho, então as palestras elas estão sendo muito conectadas com as falas. A gente falou bastante aqui de skills, né? A gente falou bastante de sonhos, de como que a gente é protagonista da nossa vida. E é bem bacana ver que tudo tem se conectado, obviamente no formato de iniciativa de gamer, mas com a vivência humana mesmo, e desenvolvimento social, desenvolvimento de pessoas, e isso é muito importante. A gente chega aqui no final, mas queria muito agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer a temática que vocês trouxeram, que é super importante e pouco difundida, tá? Até comentei com o Matheus antes de iniciar aí, cara, vamos falar mais sobre isso, o que é, como que joga, né? Quem são as pessoas, são atletas, não são atletas, né? Para trazer isso para as pessoas também, porque o RPG é pouco difundido, né? Então, em nome do Shopping, Burburinho Cultural, obviamente que Futuro On também, queria muito agradecer a presença de vocês, e é onde a gente encontra na rede social, onde vocês estão disponíveis, né? Fala um pouquinho pra gente. Galera, agradecer aí. Amanhã a gente vai estar aqui às 13 horas para falar de cultura brasileira
na criação de games e comunidades, tá? Então a gente vai sair um pouco do RPG para falar dos outros segmentos que a gente trabalha na cultura brasileira. A cultura brasileira é fantástica e cada dia que passa eu tô mais apaixonado em falar dela, consumir dela, galera. Então assim, a ideia do Cultura Milanesa é isso. @Cultura Milanesa, sem o A craseado. Sigam lá para vocês poderem saber de cinema nacional, para vocês saberem de literatura e HQs, para vocês poderem ver games nacionais sendo jogados com gameplays. Então, tudo que vocês veem hoje no YouTube sobre a gringa, né? Então assim, pô, saiu um jogo novo na gringa, tem uma galera jogando gameplay, nós estamos fazendo com jogos nacionais. E vou te falar, a gente está fazendo favor nenhum à cultura brasileira, porque a cultura brasileira não deve nada a ninguém e a produção tá voando, amigo. Então assim, hoje a gente tem aqui games que usam folclore brasileiro sendo desenvolvido nas mecânicas da gringa, mecânicas de jogo da gringa, com qualidade, com gráfico, só que talvez você ainda não conheça por aquela questão da publicidade, né? Ela é cara, o alcance dela nas redes sociais é caro. Então, a Cultura Milanesa faz esse trabalho. Vamos jogar os jogos nacionais, vamos ler os quadrinhos nacionais. E o São Gonçalo, você encontra a gente também no Senarte e Teatro Armazém. Então aqui eu vou fechar minha fala agradecendo ao Senarte, ao Teatro Armazém, ao Ademir Júnior, da Renderizando, meu sócio no Cultura, que está aqui atrás das câmeras, para a galera que está no YouTube, que vai assistir a gente daqui a pouco aí, obrigado pela audiência digital também. O Cultura nasceu com a ideia de alcançar o digital com as pessoas e agora no presencial. Senarte fica no Porto Novo, galera, na Rua do Rota 40, exporta dançarinos para fora do país, tem o Teatro Armazém, cujo palco é ainda maior do que o Teatro Municipal de São Gonçalo. Então, estou deixando aqui a oportunidade para que vocês que estão aí possam anotar na agenda, Senarte Teatro Armazém, vão lá conhecer, vocês vão ver uma Fundição Progresso em São Gonçalo. Então aproveitem, essa estrutura é de vocês, é para vocês, a gente está lá criando cultura brasileira, um formato divertido, um formato irreverente, e lá você vai ver dança, teatro, pode matricular o seu filho lá para dançar também, em várias modalidades. E é isso, galera, fica aí o meu agradecimento mais uma vez ao evento, bora lá. Galera, para vocês encontrarem um pouco da Escola de Mestres, é só escrever lá no Instagram, escola.d.mestres. Caso queiram, por exemplo, tanto marcador de páginas ali para um game rápido, a gente pode te entregar aqui, sem nenhum compromisso, totalmente free. E vem com a gente. Escola de Mestres talvez esteja na sua escola em breve, talvez estejamos com eventos bem próximos aqui em São Gonçalo. Nós já temos agora, não temos a data definida, mas pode esperar que em agosto vai ter encontro de RPG em São Gonçalo, né? Em novembro temos muita coisa aí para aguardar. E vem com a gente, não fica por fora. Tem como você, através do nosso Instagram, ter contato direto com a nossa comunidade via Discord. Pelo Discord você encontra mais de 150, 170 jogadores que se reúnem toda semana para jogar RPG. E o melhor, você da sua casa, com o seu telefone, um fonezinho de ouvido e só. E outro detalhe, por lá você encontra também a gente no grupo do WhatsApp, que é muito importante. A gente consegue lançar tudo em tempo real, tudo que vai acontecer nos eventos, nossos encontros, nossas propostas. E aquilo, a comunidade está sempre bem ativa e disposta a jogar e narrar RPG. Oi, voltou aqui. Esse foi mais um dos nossos painéis aqui do evento Criar Jogos é o Futuro, realização Futuro On e Burburinho Cultural. Espero vocês para o último. Até já vi aí um rostinho conhecido, que é de um amigo que vai estar aqui participando também, falando um pouquinho sobre esportes e futebol, o que eles têm a ver, como eles se entrelaçam. Conto com a participação de vocês também no nosso evento, logo ali atrás. Tem uma sala especial onde está tendo uma Arena Game Jam, vários jovens ali criando um jogo sobre sustentabilidade. Também tem o outro ladinho ali do evento com vários experimentos tecnológicos, então conto com a participação de todos vocês. Esse foi mais um painel. Obrigada a todos aí, um abraço.